mundo que parece tão barulhento e dividido, você já sentiu um profundo anseio por um amor que seja real? Um amor que não fale, que não cobre um preço, que não imponha condições para ser recebido? Um amor que simplesmente seja. Todos nós, em algum momento da jornada, nos encontramos nessa busca. Procuramos nos relacionamentos, nas conquistas, nos aplausos, e tantas vezes, ao final do dia, o coração ainda sente um vazio, uma sede que nada parece saciar. Você já se sentiu esgotado ao tentar amar e não ser correspondido? Ao oferecer o seu melhor e receber em troca a indiferença ou a incompreensão? É um cansaço que pesa na alma, que nos faz questionar se o amor verdadeiro e incondicional é apenas um sonho distante. Mas eu quero lhe dizer algo que a palavra de Deus nos assegura com toda a ternura e firmeza. A sua busca por esse amor termina no exato instante em que você encontra a verdadeira fonte de onde ele nasce. Hoje, eu te convido para uma jornada. Uma jornada não para fora, mas para dentro. Uma viagem ao coração de um dos ensinamentos mais profundos e transformadores de toda a Bíblia. Juntos, vamos descobrir não como fabricar esse amor com nossas próprias forças, mas como receber a plenitude de um amor que já existe, que é perfeito e que anseia por preencher cada espaço do seu ser, para então transbordar através de você de uma forma que talvez nunca tenha imaginado ser possível. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este nosso encontro com a palavra. Se esta mensagem já encontra um lugar em seu coração, eu te convido a curtir este vídeo e a se inscrever em nosso canal. Não por um número, mas para que, como comunidade, possamos continuar crescendo na fé e nos fortalecendo mutuamente nesta caminhada. Agora, antes de mergulharmos na profundidade das Escrituras, eu gostaria que você fizesse algo simples. Onde quer que você esteja, apenas respire fundo por um instante. Deixe o ar encher seus pulmões e, ao soltar, entregue o peso do seu dia, as preocupações da sua mente, as dores do seu coração. Não importa como seu espírito chegou até aqui, talvez cansado pela batalha, talvez esperançoso por uma resposta, talvez ferido por uma decepção ou simplesmente em paz, buscando mais de Deus. Saiba que, neste exato momento, você está na presença de um Deus que te vê. Um Deus que te acolhe exatamente como você está. Ele não exige que você vista uma máscara ou esconda suas fraquezas. Pelo contrário, Ele te convida a se achegar com toda a sua verdade, pois o amor dele é o único lugar seguro onde nossa alma pode repousar sem medo. Ele está bem aqui, mais perto do que você imagina. Sua presença é um convite constante ao descanso, à cura, à renovação. E é com a certeza dessa presença amorosa que eu te convido a se unir a mim em uma simples e curta oração, para que possamos preparar nosso espírito para tudo o que Ele deseja nos revelar. Oremos. Santo Espírito de Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Pedimos com humildade que o Senhor prepare a terra do nosso espírito. Remova as pedras da dúvida, os espinhos da ansiedade e as distrações do mundo, para que a semente da Tua palavra encontre um solo fértil para brotar, crescer e dar frutos de amor e de paz. Ilumina o nosso entendimento, acalma a nossa alma e revela-nos a profundidade do Teu amor. Que cada palavra aqui falada seja um eco da Tua voz, e que cada coração que ouve seja tocado e transformado pelo Teu poder. Nós te entregamos este momento, em nome de Jesus. Amém. Com o coração preparado, vamos agora mergulhar juntos na profundidade da palavra de Deus. Existem nas Escrituras certas frases, certas revelações, que funcionam como chaves de ouro. Chaves que não apenas abrem portas para um novo entendimento, mas que destrancam câmaras secretas em nosso próprio coração, iluminando lugares que nem sabíamos que estavam na escuridão. O que vamos meditar agora é uma dessas chaves. Ela se encontra em um livro pequeno, quase no final da Bíblia, mas seu peso espiritual é imenso. Eu te convido a abrir o seu coração para a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Ouça com atenção e reverência o que o Espírito nos diz através do apóstolo amado. Amados,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos nos concentrar por um momento na fundação, na base de toda essa verdade contida na primeira parte. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Porque o amor vem de Deus. Uma frase tão simples, mas tão revolucionária, que tem o poder de redefinir toda a nossa experiência de vida e de fé. Antes de entendermos o que significa o amor vir de Deus, precisamos ser honestos sobre o amor que conhecemos, o amor que o mundo nos ensina. Desde cedo somos ensinados a amar de forma condicional. O amor que vemos nos filmes, nas canções, muitas vezes é um amor de troca. Eu te amo se você me fizer feliz. Eu te amo enquanto você corresponder às minhas expectativas. Eu te amo porque você é atraente e inteligente ou me traz algum benefício. É um amor que se baseia no sentimento. E como todo sentimento, ele flutua. Num dia está no auge, no outro, mergulha no abismo da incerteza. É um amor que exige, que cobra, que mede. E por ser assim, é um amor que inevitavelmente nos fere. Quantos de nós carregamos cicatrizes de amores que prometiam ser para sempre, mas que se desfizeram ao primeiro sinal de dificuldade? Quantas amizades que pareciam inabaláveis se tornaram pó por causa de um mal-entendido ou de um conflito de interesses? Esse amor humano deixado por conta própria é frágil. Ele se cansa, se esgota, se magoa. E nós, tentando amar com essa fonte limitada, nos frustramos. Sentimos que nosso poço secou. Dizemos: eu não consigo mais amar. Eu não tenho mais forças para perdoar. Meu coração se fechou. É exatamente para esse coração cansado e desiludido que o apóstolo João escreve. Ele nos apresenta uma realidade completamente diferente. Ele fala de um outro tipo de amor. Na língua em que ele escreveu, o grego, existem várias palavras para amor, mas a que ele usa aqui é ágape. Ágape não é um sentimento que surge espontaneamente. É uma decisão da vontade, um princípio pelo qual se vive. É um amor que não se baseia no valor de quem é amado, mas na natureza de quem ama. É um amor que se doa sem esperar nada em troca. É um amor que busca ativamente o bem do outro, mesmo que isso custe algo a si mesmo. É o amor que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 13. Um amor paciente, bondoso, que não se alegra com a injustiça, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a revelação de João é esta: esse amor, esse ágape, não é uma virtude humana que podemos desenvolver com esforço. Ele não é o produto da nossa boa vontade. A sua origem, sua única e exclusiva fonte, é o próprio Deus. O amor vem de Deus. Pense no sol. O sol emite luz e calor não porque ele se esforça para isso. Ele não acorda de manhã e decide: hoje eu vou brilhar. Não. O sol brilha porque brilhar é a sua essência, é a sua natureza. Ele simplesmente é uma estrela de fogo e, por ser o que é, ele irradia energia. Ele a irradia sobre tudo e todos, sem distinção. Ele aquece a roseira no jardim mais bem cuidado e também a erva daninha esquecida na fenda da calçada. Ele ilumina o justo e o injusto. Ele não retém sua luz daqueles que não a merecem. Ele simplesmente brilha porque essa é a sua natureza. Assim é Deus em relação ao amor. Deus não decide amar. Deus ama porque Ele é amor. É a sua própria natureza, a sua essência. O amor irradia dele como a luz irradia do sol. Não é um humor passageiro. Não é uma emoção que vai e vem. É a constante, imutável e eterna realidade do seu ser. É por isso que o apóstolo, no versículo seguinte, o versículo 8, faz a afirmação mais ousada de todas: Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, mas que Ele é amor. Tudo o que Deus faz, desde o ato da criação até o plano da redenção, cada lei, cada promessa, cada ato de justiça e de misericórdia, flui dessa natureza imutável. Agora, imagine uma fonte de água pura, um manancial que brota do topo de uma montanha. Essa fonte jorra incessantemente, dia e noite, sem nunca se esgotar.
A água que flui dela é límpida, fresca e dá vida a tudo por onde passa. Ela forma rios que descem pelos vales, saciam a sede dos animais, irrigam as plantações e transformam terras secas em jardins verdejantes. A fonte não retém sua água. Sua natureza é jorrar, é dar-se. Nós, com nosso amor humano, somos como pequenos copos. Tentamos saciar a sede do mundo com a pouca água que conseguimos armazenar. E logo, nosso copo se esvazia. Ficamos secos e não temos mais nada para dar. A mensagem de João é um convite para pararmos de tentar encher o mundo com o nosso pequeno copo e nos tornarmos canais conectados diretamente a esse manancial inesgotável. Quando João diz o amor vem de Deus, ele está nos dizendo: parem de cavar poços em terra seca. Existe uma fonte eterna e o nome dela é Deus. Nosso chamado não é para produzir amor, mas para nos conectarmos à fonte e permitir que o amor dele flua através de nós. É crucial entendermos o contexto em que João escreveu estas palavras. Ele não estava escrevendo um tratado de filosofia em um ambiente de paz. Ele estava pastoreando uma comunidade em crise, uma igreja que estava sendo atacada por dentro. Falsos mestres haviam surgido, pessoas que se diziam espiritualmente superiores. Eles alegavam ter um conhecimento secreto de Deus, uma gnosis elevada que os outros não possuíam. No entanto, a vida deles era marcada pelo orgulho, pela arrogância e principalmente pela falta de amor para com os irmãos. Eles se afastaram da comunidade, desprezando aqueles que consideravam inferiores. Eles tinham um discurso religioso eloquente, mas um coração frio e um comportamento egoísta. E então João, o apóstolo que reclinou a cabeça no peito de Jesus, que aprendeu sobre o amor diretamente da fonte, escreve esta carta como um teste decisivo, um padrão para medir a autenticidade da fé. Ele diz em essência: vocês querem saber quem realmente conhece a Deus? Vocês querem identificar a verdadeira espiritualidade? Não se deixem enganar por discursos complexos ou por promessas de conhecimento secreto. O teste é muito mais simples. O teste é o amor. Em um mundo onde a fé era intelectualizada e desconectada da vida prática, João traz uma mensagem revolucionária. A teologia, o conhecimento de Deus, se prova na prática do amor. Não há conhecimento verdadeiro de Deus que não resulte em um amor genuíno pelas pessoas. A ausência de amor não é apenas uma falha moral. É um sintoma de uma desconexão espiritual com a própria fonte da vida, que é Deus. Essa mensagem ecoa através dos séculos e chega até nós hoje com a mesma força e relevância. Em nosso tempo, também podemos cair na armadilha de medir nossa espiritualidade pelo conhecimento que acumulamos, pelos cargos que ocupamos na igreja, pelas atividades religiosas que praticamos. Podemos ter a Bíblia memorizada, podemos ser capazes de debater doutrinas complexas, mas João nos pergunta: você ama? O seu coração pulsa com o amor de Deus pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu vizinho, pelo necessitado? Porque se o amor não está presente, se ele não é a marca registrada da nossa vida, então, segundo o apóstolo, a nossa conexão com a fonte está de alguma forma bloqueada ou rompida. A afirmação "o amor vem de Deus" é, portanto, tanto um convite quanto uma advertência. É um convite para nos achegarmos à fonte inesgotável. E é uma advertência para não nos enganarmos, pensando que podemos estar perto de Deus, sem que a natureza dele, que é amor, se manifeste em nós. Entender que o amor verdadeiro e transformador é divino em sua origem é o primeiro e mais libertador passo. Liberta-nos da culpa de não sermos capazes de amar perfeitamente e nos livra do fardo de tentarmos fazê-lo com nossas próprias forças. Reconhecemos que não se trata de nós, mas dele. A responsabilidade de gerar o amor é de Deus. A nossa é a de recebê-lo e transmiti-lo. Mas essa verdade magnífica abre a porta para a pergunta mais importante de todas. Uma pergunta que ecoa na alma de todo aquele que deseja viver essa realidade. Como? Se Deus é esse sol de amor, como posso sentir seus raios em minha pele? Se Ele é esse manancial inesgotável, como posso eu, com meu coração tão limitado e tantas vezes endurecido,
me tornar um canal para que essa água viva flua. Como essa natureza divina se torna parte da minha experiência humana? A resposta, a chave para essa conexão sagrada, está guardada preciosamente na continuação deste mesmo versículo, uma promessa que exploraremos a seguir. Nós deixamos nosso coração com uma pergunta essencial. Se Deus é a fonte inesgotável do amor, como nós, seres finitos e falhos, nos conectamos a Ele? Como podemos ser mais do que simples admiradores dessa fonte, mas nos tornarmos verdadeiros canais por onde essa água viva possa fluir? A resposta do apóstolo João é a ponte entre o céu e a terra, entre a natureza divina e a nossa humanidade. É a segunda cláusula da sua revelação em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Ele diz: "E todo aquele que ama é nascido de Deus." Nascido de Deus. Pare por um instante e deixe a magnitude dessa expressão ressoar em seu espírito. Não é uma figura de linguagem poética, não é uma metáfora para se tornar uma pessoa boa. É uma das declarações mais radicais e milagrosas de toda a Escritura. Jesus mesmo falou sobre isso em uma conversa à meia-noite com um homem chamado Nicodemos, um mestre religioso. Nicodemos queria entender os caminhos de Deus, e Jesus lhe disse algo que virou seu mundo de cabeça para baixo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, pensando de forma literal, ficou confuso. Como um homem pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Mas Jesus falava de um outro tipo de nascimento. Um nascimento espiritual. Um nascimento que vem do alto. Um nascimento de Deus. Quando pensamos em nascimento, pensamos em origem, em natureza. Um leão dá à luz um filhote de leão, que carrega em si a natureza de um leão. Uma águia gera um filhote de águia, com a natureza de uma águia. Um ser humano gera um bebê humano, que compartilha da natureza humana. A natureza dos pais é transmitida aos filhos. Portanto, quando João nos diz que aquele que ama é nascido de Deus, ele está fazendo uma afirmação de uma profundidade imensa. Ele está dizendo que através de um milagre da graça divina, nós passamos a compartilhar da própria natureza de Deus. E qual é a essência da natureza de Deus? Como vimos anteriormente, é o amor. Ser nascido de Deus, portanto, é ter a própria natureza do amor implantada no centro do nosso ser. Vamos usar uma analogia moderna. Cada um de nós possui um código genético, um DNA. Esse DNA é o manual de instruções que define quem nós somos fisicamente. Ele determina a cor dos nossos olhos, a textura do nosso cabelo, nossa altura, nossas predisposições. Nós não escolhemos nosso DNA, nós o herdamos. Ele age de dentro para fora, moldando nosso corpo e suas funções. Agora pense no novo nascimento como um transplante de DNA espiritual. Por natureza, nosso DNA espiritual, herdado de Adão, está corrompido pelo egoísmo. O gene dominante em nós é o eu. Nossas ações, mesmo as aparentemente boas, estão muitas vezes contaminadas por interesses próprios, pela busca de reconhecimento, pelo medo da rejeição. Nosso amor é reativo, condicional. Mas no momento em que, pela fé em Jesus Cristo, nós nos rendemos a Deus, o Espírito Santo realiza uma cirurgia milagrosa em nossa alma. Ele implanta em nós um novo código genético espiritual. Ele nos dá o DNA de Cristo. E nesse novo DNA, o gene dominante não é mais o eu, é o amor. O amor ágape. Isso muda tudo. Isso significa que o chamado para amar uns aos outros não é mais uma lei externa que tentamos obedecer com dificuldade. Não é um mandamento pesado que nos esmaga com o sentimento de incapacidade. Em vez disso, o amor se torna a expressão natural da nossa nova identidade. Não é algo que fazemos para nos tornarmos filhos de Deus, é o que fazemos porque já somos filhos de Deus. O amor se torna a evidência, a prova viva, de que o milagre do novo nascimento aconteceu dentro de nós. O amor se torna o sobrenome da nossa nova família. É por isso que João não diz: aquele que se esforça para amar talvez seja nascido de Deus. Ele afirma com certeza:
Aquele que ama é nascido de Deus. É um fato. A presença do amor ágape é o sinal irrefutável da presença da natureza de Deus. Para entendermos a beleza dessa transformação, precisamos contrastar a vida a partir dessa nova natureza com a luta da nossa antiga natureza. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, descreve essa luta de forma angustiante. Ele diz: porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois o que faço não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Você se identifica com isso? Aquela sensação de saber o que é certo, de querer perdoar, de desejar ser paciente, de ter a intenção de amar. Mas na hora, uma força interior parece nos sabotar e agimos com egoísmo, com impaciência, com ressentimento. Essa é a experiência da nossa velha natureza tentando produzir um fruto que não lhe pertence. É como tentar colher maçãs de um espinheiro. Não importa o quanto o espinheiro se esforce, ele nunca produzirá uma maçã, pois não está em sua natureza. A nossa velha natureza humana, por si só, não pode produzir o amor divino. Agora veja o glorioso contraste que Paulo nos apresenta na carta aos Gálatas, capítulo 5. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. Preste muita atenção nessa palavra, fruto. Paulo não diz que a obra do Espírito ou do esforço do crente é o amor. Ele diz que é um fruto. Pense em uma macieira saudável. Ela não se esforça para dar maçãs. Ela não acorda de manhã e diz: preciso me concentrar muito hoje para ver se consigo produzir uma maçã. Não. Se a árvore estiver firmemente plantada na terra, se suas raízes estiverem absorvendo água e nutrientes, se seus galhos estiverem recebendo a luz do sol, ela irá, natural e inevitavelmente, produzir maçãs. É o resultado espontâneo da sua vida, da sua natureza. O fruto não é um esforço, é uma consequência. Da mesma forma, quando uma pessoa é nascida de Deus, quando sua vida está enraizada em Cristo, quando ela está se nutrindo da palavra e vivendo na luz da presença de Deus, o fruto do Espírito, que é o amor, começará a brotar. O foco da vida cristã muda de tentar mais para permanecer mais. Como Jesus disse em João capítulo 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem nele. Nós somos os ramos, ele é a videira. O amor que flui através de nós é a seiva dele, a vida dele. A Bíblia está repleta de exemplos vivos dessa transformação, mas talvez um dos mais belos e repentinos seja o de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos, os cobradores de impostos. Em sua cultura, ele era o retrato do anti-amor. Sua vida era definida pela ganância, pela extorsão, pela traição ao seu próprio povo em favor do Império Romano. Ele era um homem rico, mas espiritualmente miserável, desprezado por todos. A natureza dele era pegar. Mas um dia, Jesus passa por sua cidade, Jericó. E Zaqueu, um homem de baixa estatura, sobe em uma árvore para conseguir ver o mestre. E então, o milagre acontece. Jesus, a encarnação do amor de Deus, para debaixo daquela árvore, olha para cima e o chama pelo nome. Ele não o acusa, não o expõe, não o humilha. Ele lhe oferece o dom mais precioso, sua presença. Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Naquele instante, Zaqueu teve um encontro com o ágape. Ele, o pecador, o traidor, o desprezado, foi visto, chamado e amado incondicionalmente pelo Filho de Deus. E o que acontece a seguir? Uma transformação radical e instantânea. O DNA espiritual de Zaqueu é reescrito diante dos olhos de todos. Ele se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Veja, Jesus não disse: Zaqueu, se você der seu dinheiro, eu irei à sua casa. Não. O amor de Jesus veio primeiro, incondicionalmente. E a generosidade de Zaqueu, seu súbito amor pelos pobres e sua busca por justiça, não foi uma barganha para ganhar o favor de Cristo.
Foi o fruto inevitável de um coração que havia sido tocado pela graça. Aquele que por natureza só pegava pelo milagre do novo nascimento, tornou-se alguém cuja nova natureza era dar. Ele amou porque foi amado primeiro. Ele nasceu de Deus naquele dia, debaixo daquela árvore. A prova, seu amor em ação. A história de Zaqueu não é apenas um relato histórico. É um espelho do que Deus deseja e pode fazer em cada uma de nossas vidas. Talvez você se sinta como Zaqueu antes de encontrar Jesus. Talvez sua vida tenha sido marcada por tomar, por proteger a si mesmo, por construir muros em vez de pontes. Talvez você olhe para si mesmo e pense: eu sou incapaz de amar como Deus pede. E a boa nova do Evangelho é: você está certo. Sozinho, você é incapaz. Mas o milagre do novo nascimento não depende da sua capacidade. Depende do poder de Deus. É um dom a ser recebido pela fé. É um convite para descer da árvore do seu orgulho, da sua autossuficiência, e abrir a porta da sua casa, do seu coração, para que Jesus entre e transforme tudo por dentro. Ser nascido de Deus nos dá uma nova natureza, a natureza do amor, que nos capacita a viver de uma forma que antes era impossível. Mas essa nova vida não é estática. É um relacionamento dinâmico, uma jornada de crescimento. Como essa nova natureza se aprofunda, como ela amadurece e se torna cada vez mais evidente em nosso dia a dia. João, em sua sabedoria inspirada, nos dá a última peça deste quebra-cabeça divino, ao conectar essa nova vida com a mais profunda de todas as experiências espirituais, o conhecimento íntimo e pessoal de Deus. E é sobre isso que falaremos a seguir. Nós descobrimos a fonte do amor, que é o próprio Deus, e vimos o milagre que nos conecta a essa fonte, o novo nascimento, que nos dá uma nova natureza, um DNA espiritual capaz de amar. Mas o apóstolo João não para por aí. Ele acrescenta uma última pincelada neste retrato da vida divina, uma declaração que une tudo e eleva nossa compreensão a um novo patamar de intimidade e experiência. Depois de dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus, ele conclui: e conhece a Deus. Esta pequena frase, e conhece a Deus, é talvez a mais incompreendida de todas. Em nossa cultura moderna, conhecer é um ato intelectual. Nós conhecemos fatos, acumulamos dados, armazenamos informações. Eu posso dizer que conheço a história de um país, o que significa que eu li livros e memorizei datas e eventos. Eu posso dizer que conheço uma teoria científica, o que significa que eu entendo seus conceitos e fórmulas. Mas quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, ela está se referindo a algo infinitamente mais profundo, mais rico e mais transformador. Na língua original do Novo Testamento, a palavra usada aqui para conhecer é ginosko. Esta palavra não se refere a um conhecimento teórico ou distante. Ginosko é um conhecimento que nasce da experiência pessoal, da participação, do relacionamento. É o tipo de conhecimento que um agricultor tem da terra que ele cultiva, que um artista tem dos materiais com que trabalha. É o tipo de conhecimento que a Bíblia usa para descrever a união mais íntima entre um homem e uma mulher. Portanto, quando João diz que aquele que ama conhece a Deus, ele não está dizendo que essa pessoa acumulou muita teologia. Ele está dizendo que ela entrou em um relacionamento vivo, pessoal e íntimo com o Criador do universo. E aqui está a revelação que pode transformar a sua caminhada de fé. João cria uma ligação inseparável, uma via de mão dupla, entre amar as pessoas e conhecer a Deus. Não são duas coisas separadas. Uma é a prova da outra. Ele nos oferece um termômetro para medir a temperatura da nossa intimidade com Deus. Pense nisso. A nossa relação com Deus é, em sua essência, invisível. Acontece no secreto do nosso coração, em nossas orações, em nossa meditação na palavra. Ninguém pode ver a profundidade da nossa comunhão com o Pai. Mas como saber se essa comunhão é real? Como saber se não estamos nos enganando, vivendo uma religiosidade vazia? João nos dá o medidor. Ele diz: olhe para os seus relacionamentos com as pessoas.
A maneira como você ama seu irmão, sua irmã, seu próximo, é a manifestação visível da sua comunhão invisível com Deus. O seu amor pelas pessoas é o termômetro que revela a verdadeira temperatura do seu coração para com Deus. É muito fácil dizer, eu amo a Deus. Afinal, Deus é perfeito. Deus é santo. Deus nunca nos decepciona, nunca nos irrita no trânsito, nunca nos interrompe quando estamos falando. Amar um Deus invisível e perfeito pode ser, muitas vezes, uma ideia abstrata. Mas João, com sua sabedoria pastoral, traz essa ideia do céu para a terra. Ele a torna concreta, prática, inegável. Em um versículo um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 4, versículo 20, ele é ainda mais direto. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É uma lógica implacável e poderosa. Nossos relacionamentos humanos são o campo de provas da nossa fé. É no dia a dia, no trato com pessoas reais, falhas e muitas vezes difíceis, que nosso conhecimento de Deus é testado e provado ser genuíno. Então, o que significa na prática conhecer a Deus através do amor? Significa que as virtudes do amor não são mais apenas regras a serem seguidas, mas o transbordar natural de um coração que tem estado na presença do Pai. O perdão, por exemplo, deixa de ser uma obrigação amarga e se torna uma resposta graciosa. Quando eu conheço a Deus, eu conheço em primeira mão a profundidade do seu perdão por mim. Eu experimentei a graça de ter uma dívida impagável cancelada em Cristo, e porque eu conheço intimamente esse Deus perdoador, torna-se natural estender esse mesmo perdão a quem me ofendeu. Eu não perdoo porque tenho que perdoar. Eu perdoo porque conheço o perdoador. A paciência se transforma. Não é mais apenas o ato de cerrar os dentes e suportar alguém. Quando eu conheço a Deus, eu conheço sua longanimidade, sua infinita paciência comigo, com minhas falhas, com minha lentidão para aprender. E porque eu conheço intimamente esse Deus paciente, sou capacitado a olhar para outra pessoa não com irritação, mas com os olhos da misericórdia de Deus, entendendo que ela também está em um processo, em uma jornada. Minha paciência se torna um reflexo da paciência que recebo dele. A compaixão se aprofunda. Não é mais um sentimento de pena distante. Quando eu conheço a Deus, eu conheço o coração do Pai, que se move de íntima compaixão pelos perdidos, pelos feridos, pelos marginalizados. Eu conheço o Deus que, em Jesus, chorou diante do sofrimento de seus amigos. E porque eu conheço intimamente esse Deus compassivo, o sofrimento do outro não é mais apenas uma notícia no jornal. Ele toca meu coração e me move à ação, não por obrigação, mas porque o coração de Deus bate dentro do meu. Cada ato de amor, um ato de serviço, uma palavra de encorajamento, o simples ato de ouvir alguém com atenção, torna-se uma expressão do nosso relacionamento com Ele. Não estamos mais agindo para ganhar pontos com Deus ou para parecermos bons aos olhos dos outros. Estamos simplesmente liberando para o mundo o que temos recebido dele, em nosso lugar secreto de comunhão. A vida cristã deixa de ser uma lista de tarefas a cumprir e se torna um rio de amor a transbordar. Esta verdade une toda a nossa existência. Não existe uma área espiritual da vida, quando oramos ou vamos à igreja, e uma área secular, quando trabalhamos ou estamos com a família. Tudo está conectado. Cada interação humana se torna uma oportunidade sagrada para manifestar o conhecimento que temos de Deus. Conhecer a Deus não é uma experiência mística que nos isola do mundo em uma montanha. Pelo contrário, o verdadeiro conhecimento de Deus nos impulsiona para o mundo, para o meio das pessoas, com um coração ardente para servir, para curar, para restaurar, para amar. E esta verdade nos confronta de uma maneira muito íntima. Ela nos chama a parar de olhar apenas para cima e a começar a olhar também para os lados. Ela nos convida a fazer um diagnóstico honesto, não apenas da nossa vida de oração, mas da nossa vida de relacionamentos. Ela nos força a perguntar: a minha paciência com meus filhos reflete o conhecimento que tenho do Deus paciente?
A minha generosidade com os necessitados reflete o conhecimento que tenho do Deus provedor? A minha disposição para perdoar reflete o conhecimento que tenho do Deus misericordioso? Isso nos leva, inevitavelmente, a uma reflexão muito pessoal e talvez desafiadora. Se o amor em ação é a prova do nosso conhecimento de Deus, onde em sua vida esse amor tem encontrado barreiras para fluir? Onde estão as represas construídas pela mágoa, pelo medo, pelo egoísmo, que impedem este rio de correr livremente? É para dentro desses lugares que a luz de Deus quer brilhar agora, não para condenar, mas para curar e libertar. Esta verdade poderosa que acabamos de explorar não foi feita para ser apenas admirada. Ela é um convite para olharmos para o espelho de nossas próprias almas, de nossos próprios relacionamentos. E é isso que eu te convido a fazer agora, em um lugar de segurança e graça, um momento apenas entre você e Deus, sem a voz da acusação ou do julgamento. Respire fundo mais uma vez. Permita que a presença amorosa de Deus acalme o seu coração e lhe dê a coragem de olhar para dentro com honestidade. Pense por um instante em um relacionamento em sua vida que tem sido difícil. Um relacionamento que precisa desesperadamente do toque desse amor divino que vem do alto. Pode ser um cônjuge, um filho, um pai ou uma mãe. Pode ser um amigo querido com quem houve uma fratura. Pode ser um colega de trabalho, um vizinho ou alguém dentro da sua comunidade de fé. Traga essa pessoa e essa situação à sua mente diante de Deus. Agora, se pergunte com sinceridade: o que tem te impedido de ser um canal da graça e do amor de Deus para essa pessoa? Será o medo de se abrir e ser ferido novamente? O medo de que, se você oferecer o perdão, a outra pessoa não o receba ou abuse da sua vulnerabilidade? O medo é um guardião poderoso. Ele constrói muros altos ao redor do nosso coração para nos proteger. Mas esses mesmos muros que nos protegem da dor também nos isolam do amor. Ou será a mágoa? Aquela ferida que nunca cicatrizou de verdade? Aquela palavra dura que foi dita? Aquela promessa que foi quebrada? Aquela traição que deixou uma marca profunda? A mágoa é como uma âncora que nos prende ao passado, nos forçando a reviver a dor todos os dias. Ela sussurra em nosso ouvido que a outra pessoa não merece nosso amor, que ela merece pagar pelo que fez. E enquanto seguramos essa âncora, o rio do amor de Deus encontra uma represa intransponível em nosso coração. Ou talvez seja o orgulho. Aquela voz sutil que nos diz que estamos certos e o outro está errado. O desejo de que a outra pessoa admita seu erro primeiro, que ela venha até nós pedindo perdão. O orgulho nos cega para nossas próprias falhas e nos faz juízes da vida alheia. Ele nos impede de tomar a iniciativa, de dar o primeiro passo, de amar como Cristo nos amou primeiro, quando ainda éramos seus inimigos. Seja qual for a barreira, o medo, a mágoa, o orgulho ou qualquer outra, eu quero que você saiba que Deus não te condena por ela. Ele a vê, Ele a entende e Ele quer te curar. O amor dele é poderoso o suficiente para derrubar cada muro, para romper cada represa. E o primeiro passo para essa cura é o reconhecimento humilde da nossa necessidade. E este amor não se limita apenas àqueles que conhecemos ou com quem temos dificuldade. O conhecimento de Deus nos impulsiona para além do nosso círculo. Olhe ao seu redor, para a sua cidade, para a sua comunidade. Quem são os invisíveis? Quem são os necessitados, os solitários, os marginalizados? Amar como Deus ama é ter o coração movido de compaixão por eles. Um coração que não apenas sente, mas que age. Não peço que você faça algo grandioso que mude o mundo da noite para o dia, mas pense, qual é um pequeno passo de amor que Deus pode estar te chamando a dar hoje? Talvez seja uma mensagem de texto para aquele amigo que se afastou. Talvez seja uma oração sincera por aquele familiar difícil. Talvez seja um prato de comida para um vizinho necessitado. Ou simplesmente um sorriso e uma palavra gentil para o caixa do supermercado. Não subestime o poder de um pequeno ato de amor, pois nele reside a semente do reino de Deus. Depois de olharmos para dentro, para nossas barreiras e nossas falhas,
a única resposta digna e libertadora é olharmos para o alto. É reconhecermos nossa total dependência da fonte. É por isso que eu te convido agora a se unir a mim em um momento de oração e entrega. Vamos juntos abrir mão de nossas lutas e receber a plenitude do que Deus tem para nós. Oremos. Amado Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti em nossa total honestidade. O Senhor nos chama para amar e nós confessamos a nossa incapacidade. Nosso amor é tão pequeno, tão falho, tão condicional. Nossos corações, tantas vezes, são solo fértil para a mágoa, para o medo e para o orgulho. Nós tentamos com nossas próprias forças e falhamos repetidamente. Por isso, hoje, nós paramos de tentar, nós paramos de lutar e nós simplesmente nos rendemos a Ti. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha agora sobre nós com poder de cura. Onde houver feridas que nos impedem de amar, nós pedimos, toca-nos com Teu bálsamo. Onde houver muros de autoproteção, nós pedimos que o Teu amor perfeito lance fora todo o medo. Onde houver orgulho e justiça própria, nós pedimos, quebra-nos com a Tua humildade e lava-nos com a Tua graça. E agora, Pai, nós abrimos o nosso coração como um vaso vazio. Nós não te pedimos que nos ajudes a amar. Nós te pedimos que o Senhor mesmo ame através de nós. Derrama o Teu amor, o Teu ágape dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo. Enche-nos até transbordar. Enche-nos tanto que não tenhamos outra opção, a não ser derramar esse amor sobre as pessoas ao nosso redor. Faz de nós não fontes, mas canais. Faz de nós não produtores, mas portadores da Tua glória, da Tua natureza, que é o amor. Nós nos entregamos a Ti como instrumentos em Tuas mãos. Usa-nos para levar cura onde há dor, perdão onde há ofensa e unidade onde há divisão. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo e incontestável da verdade que meditamos hoje. Que o amor vem de Ti e que todo aquele que ama nasceu de Ti e Te conhece. Em nome de Jesus, nós oramos e recebemos. Amém. Nossa jornada hoje nos levou ao coração do Evangelho. Descobrimos que o amor não é um fardo pesado para carregar, mas um rio glorioso que flui da própria essência de Deus. Vimos que amar não é o que fazemos para nos tornarmos filhos de Deus, mas a prova de que, pelo milagre da graça, já fomos transformados por Ele e recebemos sua natureza divina. E aprendemos que cada ato de amor em nosso dia a dia é a mais alta expressão de que conhecemos a Deus, não de ouvir falar, mas em um relacionamento íntimo e pessoal. Por isso, guarde esta palavra final em seu coração, como uma chama acesa. Você é amado, amada, com um amor eterno, incondicional e imutável. Você é um filho, uma filha, do Deus que é amor. E porque você é amado por Ele, e porque a natureza dele agora habita em você, você é plenamente capaz de amar. Não com sua força, mas com a força daquele que vive em você. Vá e deixe esse amor brilhar. Se esta palavra abençoou a sua vida e fortaleceu o seu coração, demonstre seu amor por esta comunidade curtindo este vídeo. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, com alguém que precise ser lembrado do amor de Deus hoje. Deixe seu comentário. Sua presença e sua experiência são importantes para nós. E se ainda não o fez, inscreva-se para continuarmos juntos nesta caminhada de fé, crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Que a paz e o amor de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guardem o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.